A paz do Senhor Jesus, irmãos. Neste vídeo nós vamos falar de uma mudança na profecia do Apocalipse feita pela pré-tribulação, no que diz respeito à vinda visível ou invisível de Jesus. Na realidade, Apocalipse fala que Jesus virá visível. E toda essa doutrina pré-tribulacionista, ela prega, ela diz, ela ensina de muitas maneiras que Jesus virá invisível. Jesus virá sequestrar a sua igreja de forma invisível. Nós vamos ler Apocalipse 1:7 para vermos isso. Eis que vem nas nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram. Então veja só, aqui em Apocalipse está dizendo que todo olho verá, inclusive aqueles que transpassaram Jesus lá no ato da crucificação com a lança. Ou seja, esses cidadãos, esses soldados, já faleceram há mais de 2000 anos. Foram lá na época de Jesus. Então, haverá um milagre, Deus vai operar uma maravilha que até mesmo quem morreu vai ver o dia da vinda do Senhor Jesus. É uma vinda visível. Não existe na Bíblia, em nenhum lugar, uma vinda invisível do Senhor. Isso é teoria, isso é doutrina humana, isso é coisa racional da mente humana. Mas vamos adiante. Veremos qual é a consequência disso. Vamos ler aqui em Apocalipse 22, 18, 19. Esse é o grande problema que a gente tem que combater. Apocalipse 22, 18, 19. Diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrito neste livro. Então veja só, irmãos, mudança do profético, mudança da profecia do Apocalipse é algo que os servos devem evitar. Senão, você está correndo o risco de receber essa sentença aqui, de ser retirado do livro da vida o seu nome. Se o seu nome não estiver no livro da vida, a consequência é que você será condenado ao lago de fogo. Então veja só, pregar doutrinas humanas sobre o Apocalipse é um risco muito grande. Como nós lemos aqui, Jesus virá diante de todo olho. Jesus não virá invisível. Mas para que ninguém pense que é só um versículo, como dizem, né? Só um versículo, como se fosse palavra do homem, a gente pode mexer se é só um versículo. Podemos fazer uma doutrina em cima de só um versículo. Na realidade, a palavra do Senhor, ela às vezes nem diz algumas coisas e a gente, pelas entrelinhas, a gente tem que entender que aquilo não pode ser feito. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés feriu a rocha 2 vezes e Deus trouxe sobre ele ali um juízo. Ele não pôde entrar na terra prometida, viu somente de longe. E também temos o caso do filho de Judá, que jogava a semente, o sêmen, no chão. Em lugar nenhum está escrito que ele não podia fazer aquilo. Mas Deus viu maldade naquilo e o matou. Quanto mais aqui, como diz em Apocalipse, isso, quem tem ouvido diz, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele repete isso umas 7 vezes no livro de Apocalipse. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. E o que é que o Espírito diz à igreja? Não retire palavras da profecia do Apocalipse. Não mude a profecia, porque senão o seu nome será retirado do livro. E as pessoas continuam, servos, infelizmente servos de todo calibre, grandes e pequenos, estão mexendo em uma coisa muito séria, sem temor de Deus. Então vamos adiante, para ver outros versículos, para ninguém dizer que eu estou usando um versículo só. Vamos aqui ver alguns versículos. Como por exemplo, Timóteo, 1 Timóteo 6,14. Aqui diz o seguinte: e que guarde este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, qual a seu tempo mostrará a bem-aventurança e o único poderoso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Senhor dos Senhores. Então veja só, aqui nós temos 2 palavras importantíssimas para a gente meditar. A primeira delas é mostrará.
Mostrará é algo que é visível. Estou te mostrando essa caneta. Mostrará é algo presencial, é algo visível. Jesus será mostrado, será visto. Não tem na Bíblia Jesus vindo escondido. É visível, é mostrado, é percebido. Então veja só, um dos versículos é esse. Outro versículo eu quero ler para os irmãos aqui. Tá? Não ficar em um versículo só, para ninguém se indignar com isso. Em 2 Tessalonicenses 1:10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Ou seja, irmãos, primeira coisa, naquele dia a vinda do Senhor é uma só, é sempre no singular. A ressurreição de Saulo sempre tem mais de 20, umas 25 eu já encontrei referência a respeito de ressurreição, a respeito de arrebatamento, a respeito da ressurreição do Saulo, sempre no singular. Então aqui vale assim, ó. Para ser glorificado nos seus santos, para se fazer admirável naquele dia. É dia, não é dias, não é duas vezes, é uma vez só. E a coisa aqui que chama a atenção com relação à visibilidade é admirável. Nós humanos só admiramos aquele que vemos. Então se você está vendo, você está admirando. Se está admirando, quer dizer, Jesus está visível naquele dia. Vamos mais adiante. Outra passagem aqui, 1 Tessalonicenses 4:16, que diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é o seguinte: é o início da grande festa. É um dia de alarido, um dia de trombeta. Imagina se você fosse convidado para ir a uma festa e chegasse lá e fosse escondido. Que festa é essa? Ou então fosse uma festa no piscar de olho, como diz aí. Se você piscou, a festa já acabou. Nem iniciou, você nem participou de nada, já acabou. Não é assim. A vida do Senhor Jesus, lá no Velho Testamento, tem uma passagem que diz a respeito desse Zacarias, que manhã e tarde, ou seja, é um dia aparentemente ali, nós podemos dizer que é um dia inteiro, esse evento da segunda vinda, no que diz respeito ao início ali dos eventos da segunda vinda. Então veja só, não é rápido. E segunda coisa, é uma festa, onde todos vão ver a glória do Senhor, vão ver a glória dos seus anjos, vão ver a glória dessa grande festa, desse casamento, do início desse casamento da igreja com o Senhor Jesus nas nuvens. Não é rápido, nem é escondido. Como é que você faz uma festa para ser glorificado? Deus abre o céu e a terra e até mesmo o inferno para quem morreu ver a vinda do seu filho e vai ser como escondido. E vai ser como um relâmpago. Não é assim, né? Vamos adiante. Aqui nós temos em Lucas 17:24 que diz assim: porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia, novamente singular, seu dia, não é dos seus dias, os dias que eles acham que Jesus vem escondido, os dias que acham que Jesus vem invisível, não é assim, é no seu dia, é um dia só, o dia da vinda do Senhor Jesus. Ilumina, aqui também, nessa figura, nesse tipo, a gente tem que pegar a questão da iluminação. Quando você vê um relâmpago, está iluminado, você vê o raio lá, né? E aqui diz assim, como o relâmpago desde uma extremidade até a outra do céu, está mostrando visibilidade, não rapidez do relâmpago. Porque se você botar aqui a questão da rapidez do relâmpago, o que acontece? Você está anulando lá o Apocalipse, você está mudando a profecia que diz que todo olho vê. Porque se for muito rápido, ninguém viu. Então aqui está mostrando que será visto como você vê, da mesma forma que ilumina um relâmpago no céu. E Mateus fala algo parecido também. Mateus 24:27 diz o seguinte: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Aqui a palavra-chave é essa: se mostra, algo mostrado, algo visível, algo admirável, algo contemplado. Tudo isso mostra que a vinda de Jesus é visível. Não existe nada de invisível na vida do Senhor Jesus. Essas doutrinas que diz que Jesus vem escondido, isso não procede do Senhor. E para que você tenha certeza disso, veja a chave que o Espírito Santo deixou para nós também. Além de todos esses ensinos, Paulo foi usado com ousadia pelo Espírito Santo para dizer: qualquer outro evangelho, diferente do que eu preguei, seja maldito, seja anátema. E nós perguntamos a você e a mim: Paulo falou alguma coisa a respeito de vida invisível? Pelo contrário, quando nós lemos lá em Tessalonicenses, ele diz que será uma festa, será visível. Paulo nada disse a respeito de vida invisível. Também não só isso, Paulo nada falou
a respeito de vinda em quarta trombeta. Ele falou que Jesus vem na sétima trombeta. Essa doutrina da pré-tribulação diz que vem na quarta trombeta. Já tem gente até escondendo isso, porque viram que isso é um grande engano. Mas Paulo foi categórico. Qualquer evangelho diferente do que eu preguei seja maldito. E Paulo nada falou também de duas vindas para ressuscitar salvos. Ele disse, pelo contrário, que a vinda do Senhor Jesus, né, é uma só vinda. E ele ensinou também que esse corpo que será arrebatado é um corpo único, é um corpo formado por judeus e por gentios. Esse ensino de pré-tribulação quer dizer que o Senhor vem pegar a igreja e depois vem pegar os judeus. Mas isso não é verdade, o corpo é um só. Se é um corpo só, pegou o corpo, ressuscitou, arrebatou o corpo, arrebatou, acabou. Não tem mais corpo para ser arrebatado. Por isso não dá para ter um arrebatamento secreto, porque senão não teria o arrebatamento visível. Eles querem dizer que arrebatamento é diferente de ressurreição, mas isso não é verdade. A ressurreição, o arrebatamento e a segunda vinda é na segunda vinda que o Senhor vai fazer a ressurreição. É na segunda vinda que o Senhor vai reunir os seus salvos, os seus eleitos. Vai enviar os anjos a acolher os seus eleitos. Jesus falou isso depois das aflições daquele dia, palavra do Senhor. Né? Nem só dos seus apóstolos, palavra do Senhor. Depois das aflições daquele dia, virá o Filho do Homem vindo e ele enviará seus anjos a recolher os eleitos. Então veja só, irmão, a vinda de Jesus é visível. A segunda vinda de Jesus, é na segunda vinda de Jesus que ele vai fazer esse ajuntamento. Na vinda visível. Não existe uma vinda invisível. Volto a repetir. Na Bíblia, em lugar nenhum, você pode procurar, pode estudar esse assunto. Não existe vinda invisível. E nem dá para entender que seja diferente segunda vinda de arrebatamento. Essa mistura aí é para enganar. Observe que ensinou Paulo sobre isso. Bota o coração no que Paulo diz. Outro evangelho diferente dele, do que ele pregou pelo Espírito, seja maldito. Vamos encerrar aqui falando o seguinte. Nós precisamos combater isso. Precisamos nos unir para combater isso. Esse ensino tem matado crentes de toda envergadura. Às vezes em igreja que eu conheço, desde pequenas crianças são ensinadas a crer em pré-tribulação. Mas isso é um ensino maldito, porque Paulo não pregou isso. Então veja só, nós precisamos ensinar nossas crianças o que está na Bíblia, nós precisamos ensinar o rebanho o que está na Bíblia. Não é o que está na teoria, nas doutrinas humanas, na mente humana. Porque o Senhor mesmo diz que sabedoria tem o homem e sabedoria tem se deixar a minha palavra. Está lá em Jeremias. Que sabedoria tem? Então às vezes a gente deixa a palavra de Deus para aqueles sábios que estão por aí. Homens com mestrado, com doutorado, pós-doutorado, defendendo um negócio desse. Aí a pessoa é salva, crê em Jesus, entra pela porta e morre ao sair pregando contra o Apocalipse. Então veja só, o adversário tem vencido a igreja com isso. Tá? Homens de Deus trabalhando para ser salvo e o nome não está mais no livro da vida, como me entregaram um sonho em 2010. Homens que não serão arrebatados, servos de Deus, pastores, porque estão pregando filosofia e lá pregam pré-tribulação. Pré-tribulação não vem da mente de Deus. Creiam nisso. Então veja só, nós precisamos nos unir, porque a igreja precisa ser preparada. Porque a igreja tem uma missão muito séria durante a grande tribulação. Qual é? Dar testemunho do Senhor Jesus. Testemunhar do Senhor. E toda vez que a gente deixa a palavra do Senhor para crer em doutrinas humanas, nós estamos apostatando. A apostasia é um dos sinais do final dos tempos. Nós vamos gravar um vídeo sobre isso para mostrar como o homem crê, e infelizmente até o céu, em doutrinas humanas, em doutrinas políticas, em filosofia e tudo. Mas a Bíblia, até mesmo que estão rasgando a Bíblia, e estão deixando o verbo que se fez carne para lá, os crentes correndo atrás, seguindo e apoiando isso. Então veja só, irmão, a apostasia está chegando, está aí, mas nós temos que lutar pela vida do rebanho. E lutamos com a vida do rebanho, levando para elas o pão da vida, levando a palavra e não doutrinas humanas. Tenha certeza, pré-tribulação é doutrina de demônio. Vou até falar por quê. Porque primeiro é maldito. Se é maldito, não vem de Deus. Mas não só isso. O Senhor me deu um sonho. Se você é servo de Deus e pentecostal, você sabe que o Senhor fala em sonhos. A Bíblia está repleta de exemplos de Deus falando em sonhos. Onde ele mostrava que todas essas doutrinas da pré-tribulação tinham demônios sobre elas. Eram demônios com cara de tiranossauro rex, né? Uma lagartixa enorme. E quando a gente mexia nessas doutrinas, eles ficavam furiosos, como uma galinha chora, defendendo aquele negócio. Então veja só, doutrinas de demônio, irmãos. Pode crer nisso. Doutrinas malditas, como diz Paulo.
Paulo nada pregou sobre vinda invisível, nada pregou sobre vinda em quarta trombeta, nada pregou sobre divisão de judeus e gentios, dispensação. Isso é mentira. Deus não faz acepção de pessoas no processo de salvação. Não existe essa história de 7 ou 8 dispensações. Isso é teorias humanas. Lá jogue isso no lixo, porque isso vai trazer morte para você com o seu rebanho. Vamos pregar a Bíblia. O Senhor no sonho que foi me entregue em 2010, falava que havia salvação nas igrejas que pregavam só a Bíblia. E ele ainda falava, pregue só a palavra, só a Bíblia. E as pessoas largam a Bíblia para pregar a teoria. Aí a internet cheia de a diferença entre arrebatamento e segunda vinda. Jesus vem na quarta trombeta. Tudo invencionista humana, porque a Bíblia nada fala disso. Paulo nada falou pelo Espírito sobre isso. E ele diz, ainda que seja anjo que venha pregar outro evangelho, é amaldiçoado. E ele diz, olha, a vinda do Senhor Jesus é antecedida da presença do anticristo. É outra coisa que eles estão rasgando aí na pré-tribulação. Dizem, achando e ensinando que Jesus vem sem a presença do anticristo. E Jesus mesmo diz que só vem quando vê a abominação da desolação que falou o profeta Daniel. Está onde não deve estar, quem lê entenda. E também Paulo diz, olha, não será assim, não vos deixe enganar. Essa doutrina de engano tem matado o crente, crê nisso. Homens maravilhosos do Senhor, salvando gente, ajudando a igreja, trabalhando em prol do corpo de Cristo e já com o nome fora do livro da vida. Foi isso que você mostrou no sonho. Nós precisamos ter misericórdia dos nossos irmãos. Não podemos ficar calados com isso. Temos que anunciar. Há um erro absurdo nesse negócio. E Deus mandou em outro sonho, falou, olha, vocês têm errado. Isso aqui para quem é corpo de Cristo. Vocês têm errado até nas pequenas coisas. Tem que estudar tudo. Quanto mais um negócio sério desse. Porque se você ensinar outra coisa errada, Jesus mesmo admitiu, será chamado menor no reino de Deus. O Senhor admitiu que a gente pode errar. E a gente erra mesmo. Tiago diz que todo mundo tropeça em muitas coisas. Mas a respeito de Apocalipse, nós temos que ter cuidado. Porque lá há um juízo. O mesmo Deus que diz que vem buscar o seu povo é o mesmo Deus que diz, vai tirar o nome do livro da vida de quem mexer nisso aqui. Então, se você não pode escolher no que você vai crer. Se você crê que Jesus vem porque o Senhor falou que vem, você tem que crer também no que o Espírito disse. Olha, eu vou tirar o nome do livro da vida de quem adulterar a profecia. Nós, servos de Deus, vivo, não podemos ficar escolhendo versículos para crer. Ou nós cremos na Bíblia inteira, ou então, que futuro teremos? Apostasia. Amém, irmãos? A paz do Senhor.